E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast? Hoje vamos tentar falar de Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas antes de iniciar Copinha, queria levantar duas coisas aqui, falar sobre duas coisas. Vissel Kobe avança pela compra de 50% de direitos de Hugo Souza, né? Hugo Neneca. A gente tinha até falado durante essa passagem pelo mercado da bola de que a negociação tinha melado e tudo mais. Primeiramente, né, o Vissel Kobe queria o empréstimo do jogador, mas aparentemente agora a oferta é pela compra dos direitos econômicos, né? Então, isso publicado pelo a proposta de como foi publicada primeiramente pelo UOL, né? E aí aqui tá os valores, né? Os possíveis valores envolvidos nessa transferência. A verdade é que assim, eu tinha falado ontem sobre isso, e eu acho que pro Hugo a melhor coisa é realmente ele procurar novos ares, mesmo que não seja um mercado vistoso. O futebol japonês não é um mercado vistoso, se a gente for assim, pô, plano de carreira, né? Assim, qual que é o jogador que quando começa a jogar profissionalmente, pô, eu vou jogar no Japão, né? Mas é um mercado importante. Eu citei aqui, por exemplo, o França, atacante do São Paulo, o torcedor saudosista São Paulino vai lembrar muito dele. Ele foi para o Japão e fez carreira lá. Então, assim, não é um mercado emergente, talvez. Você vai para lá para. É uma liga de segundo escalão, se é que a gente pode dizer assim. Você vai para lá, você provavelmente vai sumir aos olhos do mercado europeu, mas pela idade, mesmo estando aqui no Brasil, já ficaria meio desaparecido do mercado europeu. Se bem que é uma posição de goleiro um pouco diferente. Mas não estava dando certo esse casamento já, a torcida já pegando muito no pé, é muita pressão. Eu acho que assim, é a hora assim, não só pro Flamengo, de pô, de repente ele estoura no futebol japonês e faz uma trajetória importante lá, ou isso eventualmente dê projeção suficiente para que algum clube da segunda prateleira da Europa olhe para ele e fale, cara, esse é um cara em potencial. Então eu acho que, cara, para todas as partes, né? Não só para o Flamengo, mas principalmente para o goleiro. De você ir em um país onde a cultura futebolística é diferente, a cobrança é diferente. Aqui no Brasil você está no clube de maior torcida e a pressão vai ser gigantesca o tempo inteiro. Então não vai ter aquela de, pô, vamos apoiar o cara, né? Parte da torcida vai apoiar, mas boa parte da torcida vai pegar no pé. Não tem jeito, não tem jeito. Indo para o Japão é uma parada diferente. Ele, quando ele se destacou no futebol brasileiro, foi até numa partida contra o Palmeiras, que o Flamengo teve vários casos de Covid, tentou adiar o jogo, o Palmeiras não quis adiar o jogo, e aí o Flamengo entrou com vários jogadores da base, né? Inclusive o Hugo. E foi nessa partida que ele apareceu de vez, assim, cara, esse goleiro, ele é um goleiro com muito potencial. Ele fez grandes defesas naquela partida. E aí, depois disso, ele, de altos e baixos, foi perdendo credibilidade. E hoje o torcedor não tem paciência. Então, acho que a ideia, né, a principal coisa é esse: procurar novos ares para que o goleiro consiga explorar, né, tirando esse componente psicológico de lado, explorar apenas a parte técnica e crescer com isso mentalmente. Acho que para ele é muito bom. Se acontecer, eu acho bom para ele. Assim, eu ficaria feliz se isso acontecesse, porque é um cara que mostrou potencial. De repente, ele toma. Acho que muitos erros que aconteceram no Flamengo foram erros de decisão. Eu não acho que assim, pô. Existem erros técnicos que aconteceram, óbvio, mas a grande maioria, na minha opinião, foi erros de decisão. Do cara, pô, vou querer me consagrar agora e reconquistar a torcida. E toma uma decisão precipitada. Sendo que, pô, se ele fosse mais conservador em algumas jogadas, talvez não tivesse cometido algumas gafes que cometeu, que se consagrar, enfim, em alguns lances que não precisava. Então acho que indo para lá, uma outra cultura, um outro idioma, um outro perfil de torcedor, uma outra liga, eu acho que vai fazer muito bem. E se acontecer, bom para ele, bom para o Flamengo também. E o cara pode resgatar, né, aquelas qualidades que o trouxe para os holofotes, tá? Segunda coisa que eu queria falar, a apresentação de Luizito Soares, né? Vamos rodar aqui rapidinho o vídeo do Globo Esporte, YouTube do Globo Esporte. Cara, vocês vão pegar só o comecinho
Porque é impressionante, sim. É algo você ficar arrepiado. Deixa eu soltar aqui. Muito barulho! O nosso centroavante! Aqui é a tradicional cerimônia, né? De jogar pra galera. Mas cerca de 30 mil torcedores. A arena do Grêmio absolutamente lotada. O presidente, antes desse discurso aí, dessa apresentação do Soares de fato, ele fala que houve um dos maiores públicos do Grêmio nos últimos meses, porque o time estava na Série B, né? Então a apresentação do Soares proporcionou ao Grêmio um dos maiores públicos, né? Do Grêmio das últimas semanas, dos últimos meses. E aí a torcida vai à loucura, né? Absolutamente à loucura. Ele entra com a família dele. Pô, bem legal, cara. Bem legal. Ovacionado pela torcida. Não, o presidente fala agora, né? Entregue a camiseta. Eu falei que o presidente falou antes dele entrar, não. Ele entra e o presidente fala. Aí, obviamente, né, o dirigente também vai procurar um pouco de holofote e tal, mas foi uma festa bem bacana, mano. Eu vou pular aqui, o torcedor do Grêmio pode acompanhar nas redes sociais. Mas eu vou falar agora isto. Muito obrigado por a recepção, a toda a torcida. Tentou mandar um português, né? Hoje, um portunhol. O manhã. E a torcida tá junto com os jogadores. Eu acho que vai acontecer coisa muito importante. Jogou pra galera. Palavra, nós temos uma surpresa para ti. Aí aqui alguns jogadores. Eu gostaria de te mostrar de pessoas que gravaram algumas mensagens para ti. Gravaram mensagem pra ele, né? Teve o Arthur. Vamos ver. Toda a sorte do mundo ao meu amigo, excelente. A torcida vai à loucura, né? Soares, eu tive o prazer de jogar junto. E aí fala, também tem o Busquets, tem o Neymar também, manda um recado pra ele, manda um salve pra ele. Pô, bem legal, sim. Eu não vou rodar tudo, obviamente. Mas mesmo que você não é torcedor gremista, dá uma olhada, né? Dá uma olhada, é bem legal. Essas apresentações eu acho um espetáculo, né? É óbvio que a gente não sabe se vai virar, mas eu me recordo, por exemplo, a apresentação do Daniel Alves, cara, foi uma insanidade, né? A apresentação do Daniel Alves. O torcedor São Paulino acho que não gosta nem de lembrar agora, mas é legal. Eu ia até pôr, assim, eu pensei em pegar a apresentação do Ronaldo no Corinthians, que foi um negócio cataclísmico, né? E a apresentação do Daniel Alves, que também foi uma parada mitológica, né? Foi antológico o negócio. Eu falei, pô, não vou pegar, né? Porque aí eu ia fazer a comparação do que deu certo e do que não deu certo. E aí falou, pô, Luizito, vai dar certo? Pô, não vou fazer isso também, né? O torcedor corintiano vai ficar muito feliz, mas o São Paulino vai relembrar com uma certa dor no coração. Não vou fazer isso com o torcedor tricolor paulista, mas o torcedor tricolor gaúcho, né? Celebra, comemora essa apresentação do Luiz Soares. E tem que comemorar mesmo, assim. Eu falei, pô, quem que vai ser o Soares que vai jogar? Vai ser o cara dos grandes feitos, vai ser... E ele falou sobre isso na coletiva, né? Teve a coletiva de apresentação dele, e ele falou, cara, assim, eu sei que eu já não sou o mesmo Soares do passado. Fisicamente, algumas coisas, eu não vou conseguir ficar correndo que nem um garotão. Ele até fala 50 metros, se eu não me engano. E foi legal a coletiva, porque tinha a tradutora, e quando ela deixava de falar algumas coisas, ele falava, ó, e ele completava. Ele falava, ó, falei isso aqui também. Foi legal, mas galera interagindo legal, o português e o espanhol, né? E ele falou, cara, assim, eu não sou mais fisicamente o cara do passado, mas ele falou, pô, eu sei que com a minha qualidade, eu posso proporcionar jogadas que vão permitir que os companheiros dele fiquem numa situação de gol, ou que uma jogada dele proporcione uma jogada de gol. Então eu acho bacana ele levantar esse ponto, porque ele não fica naquela de, pô, sou torcedor, eu vim, e não fala muito sobre isso, né? Vou trabalhar muito, que não sei o que, cara. Ele já expõe que ele vai ter essa dificuldade, essa limitação. E ele não é um ingênuo de achar que, pô, eu sou um cara de Europa. O meu físico, com 35 anos, vai me permitir estar de igual a igual com a Liga Brasileira. Não, o futebol brasileiro hoje é muito físico.
ele vai destoar de vários times. Se pegar o Flamengo, se pegar o Palmeiras, o próprio Corinthians, talvez, ele vai destoar muito. O Galo também, eu falo talvez porque aí já tem jogadores um pouco mais velhos, né, com idades até semelhantes. O Hulk é fora de série, o Hulk não dá para comparar, por exemplo. Mas pegar o Renato Augusto, por exemplo, já é um cara que, em termos físicos, dá para equiparar com o Soares. Com alguns jogadores e algumas equipes, ele vai conseguir se equiparar, mas com outras ele não vai. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele vai conseguir? Não. Mas se o time jogar para ele de acordo com uma filosofia de jogo que proporcione, né, potencializar essas características que ele mesmo levantou, ele tem a consciência disso. Isso é legal. Ele fala em coletiva de, cara, eu sei que tem um gap aí. Tem uma parada que eu não vou ter mais. Mas a outra coisa eu tenho. Né? O lance do craque. Né? A parada diferente eu tenho. Eu ainda tenho. Então é legal ele levantar esse ponto, porque muitos craques, muitos ídolos às vezes voltam e ficam, não, vou fazer o possível e que não sei. Cara, assim, que vai fazer o possível, o torcedor sabe. Mas quem que é o cara que veio? É legal o Luis Soares falar isso, porque o cara que veio é o Luis Soares velho. Mas eu sei que com a minha qualidade eu posso ajudar. Legal isso. Eu tenho bastante otimismo em relação ao que vai ser a temporada do Soares. Não acho que ele vai jogar todos os jogos. Não acho que ele vai jogar 90 minutos todos os jogos. Eu não acho que ele vai jogar bem todos os jogos. Mas a expectativa que eu tenho é de que ele vai fazer jogos importantes. E contra equipes, por exemplo, pegar o Flamengo, pegar o Atlético Mineiro, pegar o Corinthians, o Palmeiras, que tem jogadores consagrados, a experiência dentro de campo e a leitura de jogo vai permitir ele contribuir da melhor forma possível. Vai ganhar? Não sei, eu acho que não. Porque se você pegar outras equipes, eu cito, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras, em termos de conjunto, é a melhor equipe do futebol brasileiro, na minha opinião. E é um time que todo mundo ataca e todo mundo defende. O Soares, no Grêmio, ele não vai ficar voltando para marcar. E ele falou, eu não vou ficar correndo o jogo inteiro. Ele não tem condições de fazer. Então já dá um sinal de que vai ser um homem a menos em termos de marcação. Mas no ataque vai estar completo. Né? Então, assim, tendo um homem a menos na defesa, isso vai deixar espaços que os times adversários vão explorar. E aí cabe ao Renato Gaúcho, enfim, pensar o melhor esquema, tá? Marcação, pressão, dá para fazer isso? Tem qualidade para isso? E aí é dor de cabeça pro treinador, pro Renato Portaluppi, tá? É isso. Falei de Hugo Neneca e a apresentação de Luis Soares. Repito, se você não viu, veja na íntegra. Tem vídeos no YouTube aí. Eu queria trazer o canal oficial do Grêmio, mas não tá lá ainda. No canal oficial do Grêmio só tem a coletiva. Não tem a apresentação no estádio, por isso que eu peguei do GE aqui, apresentei trechos, mas o negócio, você vê que tem cortes, né? Eu tava rodando o começo aqui, o GE faz cortes, né, das partes mais importantes, mas se quiser ver na íntegra, que tem canais alternativos que mostram aí a apresentação do Soares, tá? Vamos de copinha, né? Ontem eu queria falar, mas já ficou extenso o podcast, e só para pôr um ponto final, né, na questão Vitor Pereira. Falei mais a polêmica, né, da questão Vitor Pereira, mas ele falou também citou o Jorge Jesus, falou, curiosamente, ele tá agora no Fenerbahçe, eu tava lá, agora eu vim pro Brasil, ele foi para lá, e quando o Jorge Jesus tava no Brasil, eu tava lá, a gente já se enfrentou algumas vezes, houve rivalidade, e a gente meio que formou uma amizade nesse meio, né? É legal ele citar isso, né? Ele lembra com carinho e respeito um ídolo do torcedor rubro-negro. Perguntaram sobre a questão Gabigol e Pedro, tirou de letra também. Então, acabei dando destaque maior para a questão Corinthians, mas ele falou muito do Flamengo também. O único ponto negativo, repito, foi eu citei ontem, né? O Flamengo e ele próprio não citar o nome Corinthians. Eu achei isso, cara, muito pouco. E a cortada que eles deram na jornalista, na repórter da Bandeirantes, né? Da TV Bandeirantes, que é a Tati
Tati Carvalho, se eu não me engano, o nome dela. Deram um corte legal nela. Inclusive eu não tinha reparado, mas o Marcos Braz, ele é bem rude, né? Ele é bem rude com a jornalista, desnecessário, né? Mais um ponto desnecessário no que aconteceu, porque a galera tá falando, pô, é censura e tudo. Cara, assim, eu não acho que é censura, porque a pergunta foi feita, né? Mas a censura, a pergunta foi feita agora, não quiseram responder. Então não vejo assim, censura. Eu só acho que o Marcos Braz hostilizou ela. Isso aí não é legal. Isso aí você pode dizer, isso aí é meio que uma censura, porque ele hostilizou. Ele tanto hostilizou, expôs e ridicularizou que ninguém perguntou depois. Ninguém teve pulso firme de ir lá e refazer a pergunta. Então, isso eu achei desnecessário. Que ele fala assim, aqui é a coletiva do Flamengo, não é do Corinthians. E ele é bem, assim, num tom bem agressivo. Então eu achei de um tom... É o que eu falei, cara, são coisas pequenas que um clube da grandeza do Flamengo não precisa. É só, pô, pega o microfone e fala, cara, assim... E o Marcos Braz, ele tira isso de letra, né? Muitas vezes ele é irônico. Cara, poderia pegar o microfone e de forma irônica, cara, você veio numa coletiva do Corinthians ou do Flamengo? Então vamos perguntar de Flamengo, né, gente? E aí tira de letra. Não é, cara, se esse tipo de coisa é o que eu falei. Isso faz a gente... Isso coloca na dúvida o que de fato aconteceu, né? A forma como a narrativa ela é descrita. Porque tem várias narrativas, né? Tem a do próprio Vitor Pereira e tem de pessoas próximas que falaram isso, falaram aquilo. Mas o Vitor Pereira falou, eu vou acreditar 100% nele. Eu não acredito 100% nele, porque ele falou que ia voltar para Portugal e que não ia... Ele escreveu isso. E que não ia trabalhar em nenhum outro clube. Então, quer dizer, ele já se desdisse. Então, é aquela coisa assim, é a verdade até que se diga o contrário. Ele escreveu uma coisa e ele fez o contrário. Então ele se desmentiu. Então, cara, assim, a veracidade do que ele fala tá em credibilidade. Tem uma falta de credibilidade aí, né? Por isso que eu falo, pô, ele pode falar, eu posso falar que eu sou o Neymar, até aí vocês vão acreditar? Eu posso ficar aqui, pô, eu sou o melhor jogador de futebol do planeta. Alguém já me viu jogar? Não, mas todo mundo sabe que é mentira, né? Mas eu posso falar, eu sou o melhor do mundo. É diferente do Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro fala, pra mim, eu sou o melhor do mundo. O Luva de Pedreiro fala isso. Pra mim, eu sou. Aí é diferente. Enfim. Eu só achei que foi de um péssimo tom. E não precisa, cara. Não precisa. Ainda mais o que eu falei, ainda mais o Marcos Braz. Ele costuma ser bem irônico. E ele tiraria de letra, sem o mínimo de hostilidade. Eu achei muito hostil a atitude dele, a fala dele. E isso causa... Isso fez com que os haters atacassem a jornalista em rede social depois, né? Precisava disso? Eu acho que não, né? Depois reclamam que jornalista é isso e aquilo. Entendeu? Fica... E mais além, né? Essa coisa de Vitor Pereira tá meio que causando uma guerra civil, entre aspas, tá? Entre a imprensa paulista e a imprensa carioca. Eu acho que isso é pior ainda, cara. Fica essa birrinha de, imprensa paulista, imprensa carioca, que não faz as perguntas, imprensa paulista que... cara, assim, tá gerando esse atrito entre as duas imprensas. E eu acho que quem perde com isso é a própria imprensa, e é o futebol, né? Quem perde com isso é o futebol, e mais do que o futebol, é a própria imprensa. Os caras ficam se atacando, os caras ficam se ofendendo, querendo ser donos da verdade. Cara, o jornalismo, ele consiste no debate. Eu sempre falo aqui, você traz a informação para que a pessoa em casa tire as suas próprias conclusões. Agora, essa guerra civil que eu digo, de pessoas... de forma até enérgica, se ofendendo e cara, usando adjetivos infelizes, isso inflama o torcedor. E o torcedor, a gente sabe como é. Pô, o jornalista não vai para as vias de fato, mas o torcedor vai. E aí fica com... violência nos estádios, aí fica com um discurso moralista, mas por trás das... Sabe? Atrás do computador, atrás do teclado,
aí se atacam. Pô, cara, assim, eu acho que quem perde com isso, eu repito, quem perde com isso, infelizmente, é a própria imprensa, né? É a própria liberdade de expressão. Então é isso. Agora fechar, vamos de copinha, porque eu tô devendo copinha muito. Já tô há 20 minutos, né? Então vamos embora. Não tem... Assim, não vou entrar em detalhes de jogos, só vou olhar placar, tá? Quem que eu acho que pode... assim, quem eu acho que vai chegar nas... Já vou falar agora, né? Já vou falar agora. Quem que eu acho que vai chegar nas finais ali, de fato, na disputa da taça, do título, eu acho que vai ficar entre os grandes. Não tem como competir. Assim, o futebol profissional hoje, ele ficou meio polarizado por conta de estrutura e grana das equipes. E a gente sempre fala aqui de Palmeiras, de Flamengo, principalmente essas duas equipes. O Galo tem um super elenco, mas uma dívida absurda. O Corinthians está montando um baita elenco também. Então vai ficando cada... E o Atlético com um elenco, talvez, individualmente falando, em termos de talentos individuais, não é o melhor de todos, mas a gente sabe que a estrutura do clube ela é muito forte. Então é outra equipe que entra aí nesse termo que eu uso de polarização. A gente imagina que o título vai ficar entre essas equipes. O Fluminense também está montando uma equipe muito competente, aparentemente organizado. Então, o futebol está polarizado no profissional. E isso se reflete, começa não, na base a gente sempre teve equipes muito fortes, o Santos, o Corinthians, mas essa polarização do profissional começa a se refletir na base, porque o que o Palmeiras vem fazendo, as outras equipes vão falar, cara, a gente precisa fazer igual, não dá para ficar atrás do Palmeiras, né? Então o Palmeiras para mim é o grande favorito mais uma vez, não tem como tirar o favorito, até porque é o atual campeão, tá jogando pressão, não. Eu sempre falo aqui, equipe que quer ser campeão tem que saber lidar com a pressão, tem que saber lidar com o fato de ser azarão, isso é uma coisa boa, mas também tem que saber lidar com a pressão de sou o favorito. Se o cara não tem a capacidade mental de abraçar isso de sou o favorito, e vou abraçar isso porque sou mesmo, então o cara não merece ser campeão, né? O cara tem que saber que ele é favorito e tem que jogar com isso a seu favor, para intimidar os adversários. Mas aí os adversários vão fazer o jogo da vida contra a gente. Melhor porque testa, né? Melhor porque que é uma coisa que o Abel Ferreira falou ao longo da temporada. Os caras fizeram o jogo da vida com a gente, né? Melhor. Ainda bem que eles fizeram o jogo da vida contra o Palmeiras, porque isso testa o Palmeiras, isso leva o Palmeiras a situações de jogo que os outros não vão ter. Então o Palmeiras vai estar mais preparado para enfrentar diversas situações, das mais adversas. Então isso é bom, não adianta você usar isso como uma coisa ruim. Os caras vieram aqui, fizeram o jogo da vida contra a gente, né? E depois não jogou nada. O problema é deles, melhor para o Palmeiras, né? Então, sim, eu acho que você tem que usar isso a seu favor, de abraçar isso, de usar isso como uma oportunidade. Então, para mim, o Palmeiras é favorito e eles têm que abraçar isso. O Palmeiras abraça isso, a equipe de base do Palmeiras abraça isso. Eles sabem que eles são favoritos e eles tiram de letra. E aí sim, além de ter o melhor conjunto, de ter a melhor estrutura, os caras ainda abraçam isso, usam isso a seu favor, eles potencializam. Então eles merecem ainda mais tudo que vem acontecendo. Porque eles sabem que tem isso, né? Essa coisa de ser favorito. E eles usam isso a seu favor. Então o Palmeiras para mim é o grande favorito. E aí é o que eu falei, aí a gente pode colocar o São Paulo, a gente pode colocar o Corinthians, o Flamengo, pode colocar a base dos times grandes, né? Desses que eu já citei, né? Das melhores equipes do profissional, eu estendo isso para a base também. Mas tantas outras, né? Tanto o São Paulo, o Santos, todo mundo pode beliscar alguma coisa, porque a copinha é meio imprevisível, né? Assim, na questão de... Às vezes a regularidade não conta, porque você vai... Se no profissional os caras já pegam gramados em condições, no mínimo, em estado de calamidade, você imagina na copinha, né? Então o cara que treina nos grandes clubes, eles vão ter os melhores gramados à disposição para treinar. Mas aí você vai pro interior de não sei aonde, e aí, cara, vai ser uma peneira, né? O campo é uma peneira, cheio de buraco. Você corre, isso é um tufo. Gramado seco, grama alta, e por aí vai, né? E por aí vai. E por que eu tô falando isso? Porque aí isso
Isso meio que acaba tornando a coisa meio imprevisível, né? De que um grande pode cair, isso é totalmente possível. Por quê? Porque as condições são adversas, né? Então, os jogos não acontecem à noite, como no profissional, né? O profissional vai lá, o jogo acontece à noite, tirando o final de semana, né? No meio de semana, os jogos são tudo à noite. O que são condições que agora a gente está no verão. Então, são condições climáticas amenas. É melhor jogar no final da tarde e à noite. Galera da Copinha joga de manhã. Então, fisicamente, os caras já não são do nível do profissional, ainda tem que jogar de manhã. Que é quente pra dedéu em alguns lugares. É quente, é abafado, é super úmido e por aí vai. Então, as condições, elas são adversas. E isso valoriza ainda mais, né? O título, o título, a conquista, né? De chegar numa semifinal, de chegar na final, de levantar o título. Acho que tudo isso valoriza ainda mais, né? Aqui eu tinha falado, a Portuguesa perdeu, né? Do Tanabe, não sei a pronúncia correta, Náutico e Real Ariquemes, não conheço também. Mirassol, 3-1 para cima do União ABC. Chapecoense ganhou do Inter de Minas. Vamos continuar. Rio Preto contra o América São Paulo. Palmeiras ganhou do Juazeirense 2-0. Esse jogo eu vi. O Palmeiras teve um pênalti, se eu não me engano, fez o segundo gol e logo em seguida o Juazeirense teve um pênalti ao seu favor. E aí os caras foram. O cara foi cobrar, ele deu aquela meio que paradinha, o goleiro do Palmeiras não pulou, né? Eu acho que foi isso que aconteceu, não foi? Me corrijam se estiver errado. E aí o goleiro do Palmeiras não pulou, e aí nessa de, agora eu preciso chutar, e aí o goleiro pegou. Ei, cara, é por isso que eu falo, às vezes, né? Às vezes a malandragem acaba sendo traído pela malandragem. O Atlético Goianiense, 2-1 para cima do Botafogo de Ribeirão, né? Aqui o Sampaio Corrêa contra o Itabaiana. 15 de Jaú, saudoso 15 de Jaú, para quem é macaco velho de São Paulo, conhece muito bem. O 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, contra o Aparecidense. O Flamengo empatou com o Floresta, né? Eu falei sobre esse resultado ontem. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. É aquilo que a gente sempre fala. É aquilo que eu acabei de falar, né? De situações adversas, né? O jogo foi à noite, tudo bem. Mas qual que é? O jogo foi em Jaú. Qual que é a situação do gramado, né? É aquelas coisas. E tá começando agora também. Então, vida que segue. Eu acho que nada demais. Fica uma certa decepção? Sim. Mas eu não acho que, caraca, né? O fim do mundo. Longe disso. Catanduva contra o América Rio Grande do Norte. E aqui o Avaí contra a situação. Avaí. Contra o Ceilândia, né? O Avaí seria. O time principal caiu, né? E aí na Copinha já estreia perdendo. Citei esse aqui ontem também. O Furacão contra o Picos. E o Barretos. Eu não sei se é o Barretos do interior de São Paulo. Contra o São Bento. Francana perdeu do Guarani. Guarani de São Paulo, interior de São Paulo. O Grêmio empatou com o Cruzeiro de Alagoas, tá? Esse aqui eu fui traído ontem. Esse aqui também fui traído, né? Olhei o escudo e já saí falando São Paulo. Perdão ao Cruzeiro e ao São Paulo, porque ontem só gafe, né? Só gafe ontem. Enfim. O Velo Clube ganhou do Tupã e o Cuiabá perdeu do Parauapebas. Toma cuidado para não falar besteira, né? Penapolense tomou uma sapatada do Capivariano. Cruzeiro, cara. Amigo. O Cruzeiro não tá pra brincadeira, hein? O Cruzeiro não está pra brincadeira. Meteu 5-0 no Comercial. Sport 2-0 pra cima do Volta Redonda. E aqui o comercial do Mato Grosso do Sul e o comercial de São Paulo contra Inter de Limeira. Empate, né? Ferroviária 2-1 pra cima do Fast. Corinthians 4-0 para cima do Zumbi. Que tá pecada também. Atlético Guaratinguetá
contra a equipe do Gama. E o Goiás venceu por 1-0 o Grêmio Pague Menos. E Taubaté. E esse aqui, Imperatriz. Fluminense ganhou do Porto Vitória. União Suzano, Novo Horizontino, Figueirense, Vitória da Conquista. E, cara, a gente vai aprendendo escudos novos, né? A gente vai aprendendo escudos novos. Guarulhos perdeu do Flamengo de São Paulo. Eu acho que o Flamengo São Paulo é uma equipe de Guarulhos também, se eu não me engano, tá? Me corrijam aí se eu estou errado. Eu acho que essa equipe aqui é de Guarulhos também. É o Flamengo de Guarulhos, se eu não me engano, hein? Não sei, eu peço perdão. É curioso, né? 2 equipes de Guarulhos. Esse aqui eu acho que é Guarulhos e Guarulhos, cidade da Grande São Paulo. O Curitiba ganhou 2-0 do São José. E aí vamos. Marília, CSP. E aqui o São Paulo Futebol Clube, de fato, né? 3-0 para cima de Porto Velho. Esse aqui é o Vocem. Perdeu da Ponte Preta. O América Mineiro para cima do Retrô. Esse jogo ainda vai acontecer, né? Esses jogos desse grupo. Ah, não. Aqui é a segunda rodada já. Perdão. Vamos voltar aqui. Então, volta. Empate aqui. São Carlos contra São Carlense. As coincidências, né? São Carlos contra São Carlos. Botafogo 4-0 no Pinheirense. Lemense perdeu do Red Bull Bragantino. E o ABC venceu o Maringá. Ituano, Deportivo Brasil, CRB, Camboriú. Porto Feliz. Jogos em Porto Feliz. Por isso que eu tô falando. É bom a gente olhar o lugar também. Que às vezes alguns resultados, 1-0, perdeu. Eu sempre faço aquela ressalva. Como é que estavam as condições do gramado? O jogo aqui ainda foi à tarde, ó. Eu não sei se a região é quente, né? Nesse período. Não sei, interior de São Paulo é um calor do caramba, né? Sharjah, Brasil. Rio Claro, Ceará. Aí, ó. É o que eu falei. Aí, ó. Madureira, né? Alumínio. Onde é que fica alumínio? Eu, sinceramente, honestamente, eu não sei. Peço perdão aqui. Mas estava quente? Como é que estava o gramado? Estava legal? Pô, mas no Ceará os caras estão acostumados com calor. Quer dizer muita coisa também, cara. Como é que tá a temperatura lá? Que às vezes ali no Ceará, onde os caras treinam, pode ser um pouco mais úmido. E aqui pode ser mais seco. Né? O gramado não tá legal. É diferente. Por isso que eu falo, cara. A gente tem que tomar esse cuidado na hora da leitura, né? Vambora. SKA Brasil, 2-0 para cima do Paraná. Vitória perdeu do Aster. Aqui o Oeste ganhou do Fluminense Piauí. Internacional venceu o Rosário Central. Bahia 0-0 com o Operário. ESB São Bernardo, né? EC São Bernardo venceu bem o CSKA. Em Santos 3-0 para cima do São Raimundo. Santo André empatou com o Falcon. Aí o Galo Mineiro venceu o Galvez. Galo Mineiro, e esse aqui a sigla é GAL, né? Vambora. Água Santa venceu o Misto. Eu fui enganado, saí falando Mauá, tá? É Mauaense. E esse aqui de fato é o Mauá. Vila Nova contra Nova Iguaçu. Audax, né? Audax São Paulo. Time onde o Vampeta é conselheiro, se eu não me engano. Ercílio Luz. Vasco da Gama 2-0 para cima do Capital. Ibrachina, Botafogo da Paraíba. Santa Cruz. Canaã. Juventus da Moca. Tradicional escudo da Juventus. São Caetano. Equipe de São Paulo também. Fortaleza perdeu do Remo. Caraca, esse grupo aqui, hein? Esse grupo tá legal, hein? Assim, Juventus e São Caetano não são equipes fortes hoje no futebol de São Paulo, mas são equipes com tem uma certa tradição, se é que a gente pode dizer assim, né? A Juventus, existe uma mística em cima da Juventus da Moca,
né? Muitos, a Juventus da Moca é o segundo time de muita gente em São Paulo. E São Caetano, para quem não se recorda, São Caetano já teve vários jogadores consagrados e foi vice de Libertadores, tá? Foi vice de Libertadores. E aí teve uma queda, teve uma ascensão meteórica e uma queda igualmente meteórica. E tem Fortaleza e Remo, né? Cara, e grupo forte até, hein? E aqui, aí sim, primeira rodada ainda não consegui, não aconteceu. Nacional 15 de Piracicaba, Juventude e Alecrim. Tá? Então, falei, cara, pra mim o favoritismo segue aí com as principais equipes, as equipes mais tradicionais. Isso pensando em futebol de profissional. Pra mim o favoritismo tá com essas equipes. O Palmeiras pra mim é a equipe mais favorita. Principalmente por ser o atual campeão e pela composição que tem. Os baita jogadores, muitos deles, promessas para já subir esse ano até. De serem aproveitados esse ano. A gente olha o mercado do Palmeiras hoje, fala assim, pô, o Palmeiras não contratou ninguém. E rola nos bastidores de que essa possibilidade de promover garotos da base, ela é real. Ela é muito real. Então, assim, ter essa transição... que o Hendrick fala muito assim, pô, de respeitar. Pô, eu ouço o Abel, eu respeito muito o que ele fala. Eu acho que talvez o Palmeiras esteja olhando, cara, vamos fazer essa transição que o Abel vai dar um suporte para essa galera, né? Vai dar uma ajuda. Porque a geração que a gente sempre fala, né? Que o Vampeta carinhosamente chama dos 3 porquinhos, de Gabriel Menino, de Danilo, Patrick de Paula, tem o Veron também. Essa geração dessa galera, ela subiu pro profissional, não foi com o Abel, foi antes, né? Foi com o Luxemburgo, se eu não me engano. Então o Abel não estava lá para meio que fazer essa ponte, né? De orientar a galera, de pô, respeite os mais experientes e tudo mais, respeite o treinador, toda essa parada, né? Óbvio que eles receberam orientação para isso, mas vocês estão lá com um treinador como o Abel, que é o cara mais longevo do futebol brasileiro hoje, e super campeão, é diferente, né? E você vê o Hendrick do lado, pô, o Hendrick ouve o cara, faz tudo, e isso passa uma mensagem diferente. Então acho que essa é uma boa oportunidade pro Palmeiras aproveitar, porque tem o Abel, tem um cara fora de série que é o Hendrick. Esses dois conversando, os outros falam, cara, se eu fizer o que esse cara tá falando, eu vou ficar meio que, não no patamar do Hendrick, mas eu vou ficar num holofote semelhante. Eu vou colher frutos importantes na minha carreira. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então você tem jogadores com vivência de profissional já. E aí isso torna o time da base do Palmeiras ainda mais forte, né? Ainda mais favorito, na minha opinião. Então é isso, gente. Falei, talvez ficou longo. Passei por vários grupos e várias equipes que eu, sinceramente, não sei em que situação que tá. E alguns eu nem conhecia. Mas vamos embora, né? Assim, vamos seguir... Vamos tentar trazer, pelo menos da próxima vez, os principais, né? As grandes, as que eu considero... As principais não, pô. Aí também é falta de respeito, mas as que eu considero que sejam as favoritas. E aí fica o convite aberto para vocês. Se quiser que eu falo do seu clube de coração, a gente olha, a gente vê o placar, vê como é que foram os gols. Eu falei, não tô acompanhando muito de perto ainda, né? Tô mais olhando o mercado. Vi agora a apresentação do Soares... Vendo repercussões, boataria ali, boataria aqui. Então ainda não tô olhando, tipo, eu vou olhar para a copinha mesmo, assim. Tirar um tempo para ver a copinha mesmo quando chegarem nas fases decisivas, né? E eu peço perdão por isso, né? Assim, o torcedor apaixonado e os setoristas vão acompanhar, a gente vai ouvir, vai repercutir e a gente vai vendo como é que... A gente vai entendendo, pelo menos, mais ou menos como é que estão cada uma das equipes, tá? Então é isso, gente. Eu vou fechar por hoje. Valeu demais. Amanhã eu não sei se eu gravo. Amanhã possivelmente não. Talvez eu grave só para comentar alguma coisa, alguma contratação, alguma venda importante. Se rolar alguma coisa de bastidor, a gente também vai falar. Mas é isso. Por hora é isso. Eu vou encerrar por hoje. E vamos deixar aberto aí se vai ter amanhã, se não vai ter. Então sim, se tiver amanhã, até amanhã. Se não tiver amanhã, até semana que vem. E um ótimo final de semana para vocês. Mas por hora eu encerro aqui e a gente vai seguir acompanhando o mercado até se acontecer qualquer coisa. A gente volta, a gente repercute. Beleza, gente? Fechando. Valeu demais. Forte abraço.
e até a próxima. Tchau.